Beleza, turma? Bom dia de novo. Vamos tocar nosso barco aqui. Estamos falando de amplificadores operacionais. E aí, para não deixar a variação aqui da coisa acontecer, deixa eu fazer uma ligeira revisão do que está acontecendo, tá? A gente definiu um dispositivo novo, que a gente chamou de amplificador operacional, e ele era um cara razoavelmente simples, tá? Ele tem uma interface que ele aceita um par de tensões de entrada e ele funciona como se fosse uma fonte de tensão controlada por tensão, tá? Onde esse Velt aqui é a tensão de saída, essa diferença entre a tensão nesse terminal que a gente chama de terminal de saída, tá? Referenciada à referência do circuito, vai ser um ganho vezes a tensão de entrada, que é a diferença entre essas duas tensões, eu estou chamando de V+, e eu estou chamando de V- aqui. E a gente chamou isso aqui, tá, de entrada diferencial. Tudo bem? E a saída de saída single-ended. Eu até falei para vocês que ia começar a chamar de tensão nodal, mas eu ainda não internalizei esse nome, tá? Ou a saída nodal aqui. Tudo bem? E aí, o que a gente fez, tá? O que a gente está fazendo aqui é trabalhar com esse cara em um esquema de realimentação, onde a alimentação mais básica que a gente fez aqui foi ler a tensão de saída, processar essa tensão de saída aqui de alguma forma e levar essa informação de volta para o amplificador operacional. Tá? Uma das formas de fazer isso aqui foi usando o divisor resistivo, que tem uma entrada de tensão e tem uma saída de tensão, que é justamente o que eu preciso. A saída do amplificador operacional é a entrada desse circuitinho que vai realimentar, que vai processar esse sinal. A saída dele é a entrada de volta do amplificador operacional. E aí a gente viu duas possibilidades aqui, tá? Eu posso usar a entrada do lado de cá, e aí a gente chamou essa topologia de topologia não inversora, tá? Onde eu tinha Vout vai ser igual a 1 mais R1 dividido por R2 vezes a tensão de entrada. Ou a gente podia escolher a entrada do lado de cá, eu vou desenhar tudo no mesmo circuito aqui, tá? E aí a gente chamou esse cara aqui de topologia inversora, tá? Onde a saída ficava menos R1 sobre R2 vezes V. Tudo bem, gente? E aí, quando eu estou usando uma entrada, eu desligo a outra, tá? Eu coloco ela em zero. Quando eu estou usando a outra, eu desligo a uma. Coloco ela em zero, tá? Então, essas são as duas... reparem, tá? Eu mesmo vou falar, essas são as duas topologias básicas, inversora ou não inversora. Mas repare que é o mesmo circuito. É exatamente o mesmo circuito, tá? Depois a gente viu variações desse cara aí, tá? O que acontece quando eu troco o R1 por um capacitor? O que acontece quando eu troco o R2 por um capacitor? E aí eu mostrei para vocês que a gente pode fazer, tá? Fazendo isso, fazer um circuito de fase integral, fazer um circuito que calcula a derivada. Mostrei para vocês como é que a gente pode colocar mais de uma entrada no circuito, tá? Mais de uma entrada sendo a possibilidade de somar tensões, sendo a possibilidade de calcular a diferença entre 2, 3, 4, 5 tensões, tá? Diferença entre tensões. Mostrei para vocês aí num outro circuito, que era o mais curioso de todos deles, né? Que era combinar a realimentação negativa, que é esse que a gente fez aqui, com um esquema de realimentação positiva, que é quando a gente pega a tensão de saída e coloca ela de volta no sentido de reforçar o que está acontecendo na saída, em vez de ser no sentido de atenuar o que estava acontecendo na saída, que é o que a gente faz quando a gente está fazendo realimentação negativa. Okay? E aí, com isso aqui, a gente fez um circuito que tem o que a gente chama de resistência diferencial negativa.
tá? Que é como eu mostrei para vocês. Tem um terminal lá, que a gente chamou de entrada, que quando eu aumento a tensão de entrada, a corrente que está circulando ali diminui. Tá? E isso é o efeito de resistência negativa. Tá? Resistência diferencial negativa. Costuma chamar. Ou só resistência negativa. Tá? Aí eu mostrei para vocês que a gente pode usar isso para cancelar com outra resistência. Tá? E aí a gente usou esse circuito para fazer o que a gente chamou de conversão, o conversor tensão corrente. Tá? É uma versão razoavelmente complicada dessa ideia do conversor tensão corrente. Tá? A gente vai ver, na segunda metade da disciplina, formas um pouco mais simples de fazer. Tá? Mas é bem útil fazer o circuito ali com um amplificador operacional. Ele é muito estável, tá? Ele é muito regular. O fato de ter realimentação negativa faz ele ter uma saída muito certinha. Eu consigo ajustar muito certinho para aquilo lá funcionar. E aí, a partir da aula passada, a gente começou a dar uma olhada em o que eu estou chamando de não idealidades. Tá? O que acontece com os circuitos quando o comportamento do amplificador operacional foge desse caso perfeito, vamos chamar assim, né? Foge desse caso perfeito, tá? Desse caso que eu chamei de ideal. Tá? E o que era o caso ideal? É quando o ganho é infinito, a impedância de entrada do amplificador é infinita, ou seja, as correntes que estão entrando aqui, elas são zero, e a impedância de saída também, e a impedância de saída é zero, que quer dizer que o amplificador consegue fornecer quanta corrente seja necessária na saída. Tá? Nada disso é verdade no mundo real. Nada disso é verdade. A gente não consegue fazer nenhum circuito que tem essas três características. Tá? A gente consegue fazer circuitos que têm impedância bem elevada de entrada. A gente consegue fazer circuito de alto ganho, tá? Bastante ganho mesmo. E a gente consegue fazer circuito que tem impedância de saída razoavelmente baixa. Mas elas estão longe de se comportar dessa maneira ideal aqui. Quando a gente vai conectando coisas, vai surgindo problemas. Tá? E aí, na aula passada, a gente comentou 3 dessas não idealidades, 3 desses, chama assim, de defeitos, tá? Que foram o primeiro deles. O que acontece quando o ganho do amplificador não é infinito, tá? O que acontece quando o ganho do amplificador é infinito? Eu mostrei para vocês que acontece um erro, tá? Nesses ganhos aqui, ó. Acontece um erro nesses ganhos, que eu vou chamar de ganhos de referência, tá? E esse erro, ele é maior quanto menor for esse ganho. Tá bem? Então, é isso que vai acontecer. Isso acaba sendo especialmente importante para circuitos de alta resolução, tá? Onde eu preciso desse ganho correto. E aí a solução é procurar um amplificador operacional que tem um ganho de malha aberta maior. Segunda não idealidade que a gente viu aqui foi o que eu chamei de excursão, o efeito da excursão de saída, tá? Que é o seguinte: nenhum circuito funciona. Todo circuito vai ter um máximo de tensão que ele consegue produzir e um mínimo de tensão. Um máximo e um mínimo de tensão que ele consegue produzir na saída. Tá? No caso do amplificador operacional, isso vai ser limitado pela tensão de alimentação positiva, que eu vou chamar de VDD, e pela tensão de alimentação negativa, que eu vou chamar de VSS. Tá? E aí eu mostrei para vocês que essas duas tensões aqui, tá? VDD e VSS, vão estabelecer como se fossem 2 trilhos, tá? Onde a tensão de saída consegue excursionar no meio desses 2 trilhos aqui, mas ela não consegue passar deles, tá? E aí alguns amplificadores, eles se aproximam bastante do VDD e bastante do VSS na saída, a gente chamou esses caras de rail to rail, tá? Mas o amplificador, que eu vou chamar de comum, ele não tem essa característica, tá? Ele fica o máximo e o mínimo mesmo de saída do lado dele, fica razoavelmente afastado desse VDD e do VSS, tá? Uma faixa de 10, 15% para dentro dessa margem do VDD e do VSS, tá? Qual que é entre aspas, o problema disso? O problema disso é que, como eu mostrei para vocês, acaba limitando
a minha faixa dinâmica na entrada do circuito, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso? Na hora que eu olho aqui, ó, vem Vout do amplificador operacional, tá? Na hora que eu estou operando em malha aberta, o que está acontecendo? Eu estou com um ganho muito grande. Eu não consigo passar do VDD, se eu não consigo passar do VSS, a faixa de entradas ao qual corresponde aqui, ó, uma faixa de operação linear no meu circuito, tá? Fica muito restrita. A faixa de entradas, onde eu consigo pegar aquele comportamento linear, fica muito restrita. Tá? E o que a gente faz quando a gente está realimentando? A gente está trocando, tá? Entre outras coisas, a gente está trocando essa excursão de entrada limitada, tá? A gente está entregando ganho, eu vou diminuir o ganho na hora que eu realimentar, para ganhar mais excursão de entrada. E por que isso acontece? Vou desenhar de verde aqui. À medida que eu diminuo o ganho, que está acontecendo com a minha curva característica aqui, é alguma coisa nesse sentido. Eu estou com menos ganho e minha curva está menos inclinada, tá? O limite superior, o limite inferior, eles continuam os mesmos. Só que olha o que aconteceu na entrada, tá? Do lado da entrada, eu tenho uma faixa maior, que eu consigo colocar entradas ali e o amplificador ainda operar num regime linear, tá? Então, na hora que a gente faz esse esquema de realimentação, a gente está, entre outras coisas, trocando um ganho muito grande por uma excursão de entrada, ou uma faixa dinâmica de entrada maior, tá? Agora, perceba que a faixa dinâmica de saída, tá? Ou a excursão de saída, ela se manteve a mesma, tá? Ó, não interessa, a realimentação, não, em geral, não interessa para esse fenômeno aqui, tá? Tem um pouquinho de influência, mas, em geral, a gente nem considera, tá? Seguindo aqui, então, essa foi a ideia da excursão de saída, tá? Terceira discussão que a gente teve de não idealidade ainda na aula passada foi o que eu chamei de slew rate, tá? E o slew, ele é a máxima taxa de variação que o sinal de saída do amplificador operacional consegue produzir, tá? Que o amplificador operacional consegue produzir na tensão de saída, tá? Ou seja, inclusive eu escrevi isso aqui, ó, o slew vai ser a máxima derivada do Vout no tempo, tá? Qual que é a questão do slew? Ele é um fenômeno, tá? Que torna o amplificador mais lento. Okay? Ele deixa mais lento. Se o meu sinal for suficientemente lento, ele não faz variações no tempo muito bruscas, nem aparece esse efeito do slew, tá? Só que se o meu sinal tentar expulsionar na saída, tentar expulsionar muito rapidamente, tá? E tentar trocar de tensão muito rápido, esse slew aqui, esse efeito do slew, não vai deixar ele trocar muito rápido, tá? Ele vai limitar a velocidade que a saída consegue variar, bem? E aí, o que eu mostrei para vocês é que isso aqui tem potencial para gerar distorção, um efeito não linear que acontece no amplificador operacional. Okay? Seguindo aqui, então, hoje eu quero comentar outros 3 não idealidades com vocês, que são o efeito da largura de banda finita, que também é uma limitação de velocidade, só que esse agora vai ser um efeito linear, ele não é capaz de causar distorção. Quero falar de tensão de offset, tá? O que acontece quando a curva do amplificador operacional está deslocada, quando ela não está passando pelo zero certinho, tá? Que é o que eu gostaria que acontecesse. E o que acontece quando a corrente de entrada no amplificador não é zero, okay? Que a gente vai chamar de corrente de polarização, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, beleza. Largura de banda finita. Largura de banda finita, tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Na hora que a gente
E aí eu convido já, tá? Deixa eu até te falar. Eu vou convidar todo mundo aqui a fazer a disciplina de eletrônica 2, que na disciplina de eletrônica 2, a gente abre a caixa preta do amplificador operacional e a gente vai projetar o amplificador operacional, como é que ele funciona lá dentro, tá? Tem, sei lá, cerca de uns 20 transistores lá dentro, num amplificador razoavelmente simples, tá? E aí a gente abre essa caixa preta e fala assim, cara, como é que eu faço para isso aqui funcionar? Como é que eu faço o circuito interno aqui dele, tá? E aí fica muito aparente lá dentro, tá? Por que vai ter esse comportamento de largura de banda finita? A gente escolhe ele assim, tá? A gente projeta ele para ter essa propriedade aqui, porque lá em eletrônica 2 eu mostro que a gente vai estar trocando a banda por estabilidade no circuito, tá? Mas deixo aqui o convite para todo mundo. Mas olha só, o modelo que a gente costuma usar aqui no nível da caixa preta, tá? É dizer que o meu amplificador operacional ele vai funcionar como se fosse um filtro passa-baixo, tá? E aí, então, quando eu olho a característica do amplificador na frequência, aqui eu estou olhando o módulo, o que eu vou chamar lá de A0, o ganho, tá? O ganho de malha aberta do amplificador. Quando a frequência está muito baixa, tá? Eu vou considerar que aquele ganho é o A0 que eu estava estudando antes, tá? O ganho de malha aberta do amplificador. Só que eu vou considerar que vai existir uma frequência, deixa eu desenhar de amarelo, tá? Vai existir uma frequência, um ponto aqui, que eu vou chamar de FB. Vai existir uma frequência, tá? A partir do qual o amplificador ele começa a atenuar o sinal de saída, tá? E aí eu vou considerar que ele é um filtro de primeira ordem, ok? De primeira ordem. Lembrando que, se é um filtro de primeira ordem, esse cara aqui, essa frequência aqui a gente chama de polo, ou frequência do polo, tá? Essa curva aqui está caindo de menos 20 dB por década, menos 20 dB por década. E aí a gente vai poder escrever o seguinte, tá? Vai poder escrever o seguinte. Cadê? Vai poder escrever o seguinte, que essa curva aí, A de S, tá? Vai ser dada por A0 dividido, A0, que é o ponto onde o polo não está operando ali, vocês estão vendo, tá? Dividido por 1 mais S, dividido por ômega B. Deixa eu melhorar esse aqui, deixar tudo em termos de ômega. Frequência angular. Beleza? Então, eu vou poder escrever dessa forma aqui, ó. E aí, repare, nessa equação aqui, no numerador, não tem nenhum zero naquele polinômio aí, não, constante, tá? Então, essa característica aqui não tem nenhum zero, tá? No denominador, tem um polinômio de primeira ordem. Vai ter um polo, e o polo vai ser quando S é igual a menos ômega B. Tudo bem? Quando a frequência for menos ômega B, que é justamente aquele fenômeno que eu desenhei ali para vocês. Tudo bem? E esse menos ômega B tem a ver com a fase do que está acontecendo. E a fase aqui não me interessa, tá? Aqui, em várias aplicações vai interessar, aqui para a gente não vai ser um fator de grande interesse. Mas tem uma certa tensão com a fase, porque a fase ela pode complicar o esquema da realimentação. Tudo bem? Mas, enfim, vamos lá e manter a coisa razoavelmente simples aqui. Vamos manter a coisa razoavelmente simples aqui. E aí, como é que vai ficar a característica de saída do amplificador operacional? Tá? Olha, eu vou escrever a mesma coisa. Vou dizer que tensão de saída, só que agora vai variar na frequência, vai ser A de S, que é esse A de S que está aqui, vezes V mais de S menos de S, tá? Simplesmente eu estou falando o seguinte, olha, aquele ganho, que era simplesmente 1 a 0, que para mim era uma constante independente da frequência que eu estou operando, ele não é mais uma constante. Quando eu estou com frequências baixas, é aquilo que a gente viu até agora. Na hora que as frequências ficam um pouco mais altas, aí esse circuito começa a atenuar o sinal de saída. Cadê?
2, 3, 4, 5, 6. Minha anotação, tá? Vamos ver o que acontece com um circuito, uma daquelas topologias em realimentação. Tá? Eu vou fazer a topologia não inversora aqui com vocês, mas o fenômeno é muito parecido com a topologia inversora, tá? Então, lembrando que o circuito que a gente quer analisar é esse aqui. R1, R2, mais menos. Aqui eu estou chamando de entrada, aqui eu estou chamando de saída. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse cara aqui, eu posso escrever o seguinte, tá? Que Vout vai ser A0 ou A de S, tá? A de S, deixa eu até colocar já aqui. A0, A de S. Eu vou botar A de S, porque a conta fica um pouco mais simpática. Vezes V+. V+ tem o V1. V- tem R2 dividido por R1 mais R2 vezes Vout. Ok? Já substituindo a coisa toda. Quero isolar o Vout, tá? Faz a álgebra, você vai chegar que o Vout tem que ser A de S dividido por 1 mais A de S, R2 dividido por R1 mais R2 vezes vem. Tudo isso aqui vezes vem, tá? E aí eu vou isolar, vou ficar trabalhando só com esse fator aqui, ó, que a gente chamou de ganho, tá? Quero dar uma mexida nele, quero dar uma melhorada nele. Vou até começar a escrever de laranja aqui, tá? Vamos substituir esse A de S por essa expressão toda aqui. Ó. Agora a gente sabe quanto que é esse ganho aqui em termos da frequência. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo, tá? Então eu vou ficar com a seguinte expressão. E aí já depois de dar uma arrumada na álgebra, tá? Tem uns passinhos intermediários, tem tudo lá na nota de aula. A gente vai chegar no seguinte resultado. A0 dividido por 1 mais S dividido por ômega B, onde ômega B é esse cara aqui, mais R2 dividido por R1 mais R2 vezes A0, tá? Esse aqui é já o ganho final. E aí perceba que uma coisa está acontecendo. No numerador tem uma constante, tá? No numerador tem uma constante, então não tem zeros aqui no circuito. No denominador tem uma equação de primeira ordem, um polinômio de primeira ordem em S, tá? Então tem um polo nesse circuito aqui, tá? Se eu calcular esse polo, e aí para calcular esse polo eu preciso descobrir qual que é o S que eu tenho que colocar ali, que zera o denominador dessa equação. Não é difícil de fazer, tá? Você pega o denominador igual a zero, isola o S, você vai chegar no seguinte resultado. Vou chamar de SP. A frequência do polo do circuito realimentado, tá? Vai ser menos ômega B vezes 1 mais A0, que é o ganho de malha aberta, vezes R2 dividido por R1 mais R2. É o número que você precisa botar ali para zerar aquela coisa, tá? E aí o que eu quero que vocês percebam aqui, tá? Antes de fazer a realimentação, qual que era a banda do circuito? A banda do circuito era ômega B. É o ponto onde começa a cair aquela curva ali. Quanto que a banda do circuito realimentado agora, tá? Que é a frequência do polo dele. Só tem um polo, aquela frequência daquele polo vai me dar a banda do circuito, tá? Repare, é ômega B vezes alguma coisa que é um número positivo. É 1 mais, o A0 é um número positivo, R2 e R1 é um número positivo, então é 1 mais alguma coisa que é positivo. Então dá um número positivo. Então repare uma coisa que aconteceu aqui, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês reparem.
a banda aumentou. Tá? Então, na hora que eu fiz a realimentação, a banda aumentou. Ela veio parar em algum lugar, veio parar em algum lugar aqui que eu chamei de SP, tá? A banda aumentou. Fato. Tudo bem? A banda aumentou. E o que aconteceu com o ganho de malha aberta? Tá? Se vocês forem olhar, aqui, ó, nessa equação, tá? Quando a frequência está baixa, bota 0 no lugar daquele S ali, vai sobrar A0 dividido por... Deixa eu até botar aqui. Quando a frequência está baixa, tá? Vai sobrar A0 dividido por 1 mais A0, R2 dividido por R1 mais R2. E aí, olha só, esse aqui é exatamente o resultado que a gente tinha antes, tá? Divide em cima e embaixo por A0, faz a aproximação do ganho infinito, você vai encontrar que o ganho na frequência baixa aqui vai ser 1 mais R1 dividido por R2, que é exatamente o ganho que a gente calculou antes. Exatamente o ganho que a gente calculou antes, tá? Ou seja, o ganho saiu de A0 e veio parar em algum lugar aqui, que é 1 mais R1 dividido por R2. O ganho diminuiu. Olha que coisa curiosa, gente. Eu gostaria que vocês percebessem. O meu ganho saiu de A0, que era um número grande, e caiu. Isso a gente já tinha visto, que a gente estava trocando ganho por alguma coisa, tá? Eu estou dando um ganho grande, saindo, e o resultado tem um ganho menor. Só que agora, o que eu ganhei? Eu saí de uma banda razoavelmente baixa, tá? E é razoavelmente baixa mesmo, para uma banda maior, tudo bem? Para uma banda maior, tá? E aí, há um fenômeno aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, chamar a atenção, tá? É um fenômeno razoavelmente curioso. O que acontece quando eu multiplico o ganho pela banda do circuito? Repare, tá? O ganho, cadê? O ganho tá aqui, a banda tá aqui. O que acontece quando eu multiplico esses dois caras? Tá? Vou fazer de amarelo aqui. Tá? O que acontece quando eu pego o ganho vezes a banda? Tá? Vamos lá. Vou ficar com... E aí vou fazer a conta em módulo, tá? Porque tem um menos ali. Isso, eu vou fazer a conta toda em módulo, tá? Vou ficar com a seguinte coisa, tá? Vou ficar com a seguinte expressão aqui, ó. A0 dividido por 1 mais A0 R2 dividido por R1 mais R2, tá falhando isso aqui hoje, que é o ganho do circuito, tá? Que é o ganho do circuito na frequência baixa, vezes a banda, que é essa coisa aqui. Então, vai ficar vezes ômega B, 1 mais A0 R2 dividido por R1 mais R2, tá? Repare que eu tenho em cima, multiplicando 1 mais A0 R2 dividido por R1 mais R2, e eu tenho dividindo essa conta, 1 mais A0 R2 dividido por R1 mais R2. Então, tudo isso aqui vai cortar com isso daqui, e aí vai sobrar A0 vezes ômega B. E aí, olha só uma coisa curiosa. Olha só uma coisa curiosa. Quando eu pego no circuito realimentado e multiplico quanto que é o ganho vezes quanto que é a banda, me dá um resultado que é exatamente a mesma coisa que eu tinha quando o circuito estava em malha aberta, que é o ganho de malha aberta vezes a banda de malha aberta. E aí o que eu quero mostrar aqui para vocês com isso? Que esse produto ganho banda aqui, ele é razoavelmente constante, independente de como seja a realimentação que eu estou fazendo. E essa constante aqui, essa coisa aqui, fazer o produto da banda, independente de como é a realimentação que eu faço, tá? É um número razoavelmente constante. No mundo real, ele não é certinho, cravado, constante, tá? Tem uma variaçãozinha lá, mas é bem próximo de ser uma constante, tá? A variação bem baixa mesmo, ok?
E aí isso aqui vai dizer para mim que, tá? E aí fazendo a leitura disso aqui, que na hora que eu jogar de volta no gráfico aqui, no gráfico do ganho banda, o que está acontecendo aqui é como se eu tivesse vindo aqui e seguindo essa curva desse jeito aqui. Deixa eu apagar aqui para melhorar. Está dizendo para mim que é isso aqui que vai acontecer. Isso aqui é o que eu chamo de SP, tá? Que é isso aqui que vai acontecer. Na hora que eu realimento, tá? Meu circuito vai funcionar como se fosse passa baixa também, que é o que a gente viu aqui, tá? Vai funcionar como se fosse um passa baixa também. E onde é que vai estar o ponto de corte lá, né? A frequência de corte dele, quando começa a cair quando começa a cair o ganho, tá? Vai estar bem na projeção da retinha ali, ó, da resposta de frequência que eu tinha antes no circuito de malha aberta, ok? Por quê? Porque na hora que eu chego nessa história aqui, ó, do produto vezes o ganho, se esse número tem que ficar constante, tá? Eu preciso que, na hora que o ganho seja 1, na hora que o ganho seja unitário, tá? Eu sempre fico batendo naquele mesmo lugar ali, ó, tá? Naquele mesmo ponto onde eu vou cruzar o zero a resposta de frequência, tá? É uma outra consequência desse produto ganho banda ser constante, tá? Isso quer dizer que esse número aqui não anda, tá? Esse ponto aqui onde cruza o zero não anda, tudo bem? E aí, se eu sempre preciso passar por ele, qualquer que seja a alimentação que eu faça, tá? Eu vou ter alguma coisa assim, e aí essa reta vai me levar lá para onde eu estou chegando, para onde eu preciso passar, tudo bem? Então, repare, isso aqui vai mostrar para a gente que na hora que eu faço a realimentação, eu mostrei para vocês, eu estou entregando ganho e aqui eu estou ganhando banda. Eu estou dando um ganho grande, recebendo um ganho pequeno, mas em troca eu estou recebendo mais banda. Então, quando eu quero, e esse aqui também é um trade-off clássico em eletrônica, tá? Quando eu quero fazer um circuito de alta frequência, circuito que funciona, que é rápido, né? Um circuito que funciona em alta frequência, em geral eu vou ter dificuldade para fazer um circuito que tenha muito ganho, tá? Em geral, eu vou ter essa dificuldade. Tudo bem? Isso aqui também eu comento melhor na disciplina de eletrônica 2, na disciplina da sequência, tá? Eu mostro, isso aqui vai dar uma indicação para a gente que, como é que eu faço então para fazer um circuito rápido, para fazer um circuito que tem muita banda, tá? E aí a primeira coisa que a gente pensa é, eu preciso me preocupar com a banda. Mas o fato desse produto ganho banda aqui, ó, ser razoavelmente constante, tá? Independente do circuito que a gente está fazendo, ele dá um outro caminho que é, ora, em vez de me preocupar com a banda, eu posso me preocupar só com o ganho. Eu posso tentar fazer um circuito que tem um ganho estupidamente grande, tá? E é razoavelmente mais fácil, tá? Fazer um circuito que tem muito ganho do que um circuito que tem muita banda. Razoavelmente mais fácil, tá? Tem um caminho mais imediato. Isso vai ficar um pouco mais claro para vocês também na segunda metade da disciplina, quando eu mostrar como é que a gente pega os transistores e faz amplificadores a partir deles, tá? Eu vou mostrar para vocês que a gente tem alguns parâmetros para controlar esse ganho, tá? E eles são razoavelmente fáceis, assim, de eu falar, não, beleza, eu vou escolher esse número aqui e colocar um número grande para dar um ganho grande, tá? É razoavelmente fácil a gente fazer isso. Só que não é tão simples assim de a gente controlar a banda, tá? E aí eu vou dar uma pincelada sobre isso também na segunda metade da disciplina, dessa aqui, porque lá nos transistores a gente não tem tanto controle sobre a banda, tá? A gente tem controle no nível de circuito, parâmetros que a gente pode controlar, que aumenta o ganho, diminui ou aumenta o ganho, mas é difícil, tá? Controlar, como controlar a banda, tá? E aí eu vou comentar um pouco melhor sobre isso com vocês na segunda metade da disciplina. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Qual a diferença disso aqui para o slew rate, tá? Porque os dois são fenômenos de limitação de velocidade. Nesse caso aqui, repare, é um fenômeno linear, tá? Mesmo quando eu estou operando, aqui, ó, na faixa que está atenuando o meu sinal,
tá? Se entrar uma senoide, vai sair uma senoide perfeitinha, tá? Não gera nenhum tipo de distorção. Fenômeno linear. O slew rate, por outro lado, tá? Ele quebra a minha forma de onda. Se a minha saída tentar excursionar mais rápido do que o slew diz para mim que eu posso fazer, o que era um seno, ou uma onda quadrada, o que é que seja, vai virar alguma outra coisa. Vai ser distorcida, tá? Eu vou perder aquela forma de onda original. Tudo bem, gente? Então, é um fenômeno, lá no lado do slew, é um fenômeno não linear, um fenômeno que gera distorção. Tá? Então, atenção para isso. Seguindo, deixa eu só organizar 7, 6, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Organizar as anotações para ficar na ordem. Próxima não idealidade. Deixa eu ver esse aqui de 4. Próxima não idealidade. É o que eu vou chamar de tensão de offset. Tá? Tensão de offset, ou tensão de deslocamento. Tá? O que é essa tensão de offset? Tá? Internamente, repare, tá, uma coisa. O circuito do amplificador operacional, ele tem meio que duas entradas, ele mede a diferença entre essas duas entradas. Tá? Aqui nessa disciplina de eletrônica 1, eu não vou mostrar para vocês como que isso funciona lá internamente, para fazer essa parte que calcula a diferença entre duas tensões. Tá? Mas vocês podem conjecturar que deve ter meio que como se fossem dois circuitinhos lá dentro, tá? Um que vai medir a tensão do V+, um outro circuitinho que vai medir a tensão do V-, e tem alguma coisa que junta eles, tá? E não é nada muito complicado, tá? Fazer a soma é igual fazer a subtração, né? Tá? Fazer soma e subtração é meio que a mesma operação, tá? E aí você pode pensar o seguinte, cara, como é que eu faço soma em circuitos? Ora, uma forma bem simples de fazer a soma, tá? É fazer lei de Kirchhoff das correntes. Ora, essa tensão, corrente que está entrando, a soma das correntes que está entrando é igual à soma das correntes que está saindo, tá? Então, repare, se eu tiver aqui, ó, I1 e I2, eu tenho uma corrente de saída aqui que vai ser I1 mais I2. Beleza? Então, é fácil fazer a soma em circuitos. Somar duas coisas em circuitos. Desde que eu consiga colocar as coisas que eu quero somar nas correntes. Então, é fácil, se eu conseguir fazer isso. E é mais ou menos isso que acontece lá dentro do amplificador operacional, tá? Na entrada dele lá, e aí esquematicamente, tá? Tem um circuitinho que vai ler o V+, e vai transformar ele numa corrente. Tem um circuitinho que vai ler o V-, e vai transformar ele em outra corrente. Tudo bem? E aí, lá dentro, eu vou juntar esses dois caras aqui, e a corrente de saída vai ser a soma desses dois caras aqui. Tudo bem? Obviamente, eu tento fazer isso de tal forma que, num desses caras aqui, no V-, tá? Eu multiplico por -1 no meio do caminho aí, para ter a subtração. Tá? Mas é um pequeno detalhe. Tudo bem? Mas olha só o negócio aqui. Lá dentro, se tem duas caixinhas, que eu gostaria que fossem duas caixinhas exatamente iguais, tá? Eu gostaria que essa caixinha aqui fosse exatamente igual a essa, para poder fazer essa soma bem certinha, bem cravadinha, tá? Vocês já devem perceber que no mundo real não é bem assim que a coisa vai acontecer, tá? Porque é extremamente difícil no mundo real, tá? Eu fazer duas coisas exatamente iguais. Exatamente iguais. Tá? Esse é um conceito... Cara, esse conceito bem abstrato, essa coisa de... duas coisas são iguais. Elas podem ser muito parecidas. Mas igual, assim, é uma coisa... É realmente uma coisa ideal, uma coisa que só mora no mundo das ideias. Tudo bem? Essas duas caixinhas aqui na entrada lá, elas vão ser muito parecidas. Mas elas vão ser um pouquinho diferentes. Tá? Isso quer dizer que na hora que eu fizer na hora que eu faço a conversão de tensão para corrente, para poder fazer a soma aqui, ou a subtração, tá? Um ramo do circuito vai ver uma coisa um pouquinho diferente da outra. E aí, que isso quer dizer que, na hora que eu for processar o resultado final, tá? A minha curva aqui, ó, V1
vem sendo a diferença do V mais e do V menos, tá? V mais menos V menos. E o V out, em vez de ter uma curva certinha, e aí eu vou desenhar fora da escala aqui, tá? Para ficar mais visível. Então, em vez de ter uma curva aqui certinha, passando pelo zero, que é o que aconteceria se os dois ramos do circuito fossem exatamente iguais, lá dentro do amplificador operacional. Eles vão ser um pouquinho diferentes. E aí, na prática, o que eu vou ter? Eu vou ter um deslocamento dessa curva, tá? Vou ter um deslocamento dessa curva para a esquerda ou para a direita. Um deslocamento dessa curva para a esquerda ou para a direita. E aí eu não estou mais passando pelo zero, eu estou passando por uma outra tensão, que eu vou dar o nome para ela, eu vou chamar de VOS, tá? Ou tensão de offset, offset voltage. Bem? Esse é o fenômeno de tensão de offset, tá? A minha curva do amplificador operacional em malha aberta, tá, gente? Em malha aberta, não está passando certinha pelo zero, ela está deslocada para a esquerda ou para a direita, tudo bem? Como é que eu vou modelar isso? Como é que eu vou representar isso no nível do circuito? Porque eu não quero uma complicação, tá? Eu quero, no nível do circuito, colocar alguma coisa ali que represente esse efeito. E aí, muita atenção agora no que eu vou fazer, tá? Horas, eu tenho que somar uma tensão para poder deslocar isso aqui, tá? Repare, eu preciso modificar esse V mais com esse V menos aí, bem? Como que eu posso representar isso aqui, então? Eu vou representar assim, ó. Eu vou usar a mesma ideia do amplificador ideal. E aí, numa das entradas dele, eu vou colocar uma tensão aqui, uma fonte de tensão, um valor VOS, e eu vou conectar ela aqui dentro. Bom, tá? E aí eu vou colocar tudo isso aqui dentro de uma caixa preta. Tudo isso aqui dentro de uma caixinha preta. Opa. Tudo isso aqui dentro de uma caixinha preta. E eu vou chamar essa caixinha preta aqui agora, que eu vou desenhar de vermelho. Essa caixinha aqui agora, para mim, vai ser o modelo do meu amplificador operacional, tá? E aí, do lado de fora, eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo antes, tá? Eu vou chamar aqui de V+, vou chamar aqui de V-, vou chamar aqui de V-out. Só que internamente é como se eu tivesse um amplificador ideal e na entrada tem alguma coisa deslocando a minha tensão de entrada, processando a minha tensão de entrada. Tudo bem? Professor, importa em qual das entradas eu vou colocar essa fonte, VOS? Não importa. Você pode escolher botar na entrada mais, você pode escolher botar na entrada menos, tá? Por quê? Pelo seguinte motivo. Vout, tá? Agora aqui, ó, a equação amarela, que é o que a gente vai estar usando, vai ser A0 vezes V mais menos V menos mais VOS. Essa vai ser a nova equação que a gente está usando. E aí perceba uma coisa, eu posso tanto escolher fazer, tá? Juntar V mais com VOS e fazer essa conta aqui, V mais VOS. Isso aí tudo. Menos V menos, que é o que está desenhado no diagrama do circuito ali em cima. Quanto eu posso escolher fazer? V mais, sem modificação, menos V menos mais VOS, que seria o equivalente a botar aquela fonte de tensão ali, VOS, na entrada negativa. Tudo bem? Então, tanto faz se você puser no lado mais, no lado menos. Você vai escolher de tal forma que fique mais fácil para você calcular o circuito, tá? O resultado do circuito. Tudo bem? Tanto faz. Professor, importa a polaridade da fonte que eu vou usar ali? O que eu escolhi, repare, tá? Eu escolhi de tal forma que a tensão VOS vai somar com o V+, né? Do lado de cá, ó, aqui eu estou vendo V+, mais VOS. Tudo bem? Nessa ponta, a tensão está maior do que o V+, que entrou no circuito, tá? A tensão está maior, tá? Então, por isso que eu estou escrevendo ali que está somando. Importa se eu for fazer essa polaridade aí, ou se eu quiser escolher ao contrário? Não importa, tá? Por quê? Porque na prática, essa tensão de deslocamento pode ser tanto para mais quanto para menos, tá? Ela pode tanto deslocar
para mais, que é o que eu estou fazendo aqui, só que também pode acontecer de eu deslocar para menos, tá? E aí eu tenho o VOS como se fosse um VOS negativo, tá? E aí o mesmo circuito, você vai lá na prateleira, pega 2 amplificadores operacionais com o mesmo part number, tá? Com o mesmo número de série, mesmo fabricante. Você mede a tensão de offset, um deles pode estar positiva, você mede a tensão de offset de outro, pode estar negativa. Tem uma faixa onde acontece ali meio que essas tensões aceitáveis, tá? No datasheet, você vai receber o número em módulo. Pode ser tanto mais aquilo quanto menos aquilo, tá? E você vai receber uma média também, tá? Você não vai receber, tipo, tanto. Você vai receber uma média. Ó, na média, esse número aqui. Mas pode ser que você encontre um que está bem pertinho de zero, pode ser que você encontre um que esteja bem ruim, tá? Então, tem uma variabilidade também em torno disso, tá? Então, tudo que eu vou fazer aqui, eu vou tratar essa tensão em módulo, esse VOS em módulo. Por isso que eu vou sempre somar ela. Mas não importa, se você escolher subtrair, vai meio que dar os mesmos os resultados que a gente vai... os resultados aqui que a gente vai encontrar vão ser os menos a menos de um sinal. Tudo bem? Mas os fenômenos aqui, a correção deles, o que quer que seja, vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, não importa a polaridade que você escolhe botar essa fonte, não importa em qual das entradas você escolhe botar ela. A única coisa que eu acho que você tem que ter atenção de não fazer, tá? A atenção de não fazer é se complicar, que é querer botar a coisa nas duas entradas. Se você quiser modelar esse efeito, tá? Considerando que tem a fonte nas duas entradas, você tem que fazer de tal forma que essas tensões elas estão com polaridades invertidas, porque senão você está cancelando uma coisa com a outra. Tudo bem? E aí você não vai ver esse efeito aí, tá? Então, faz do jeito que eu estou fazendo e não se complique. Tudo bem? Beleza. Vamos ver o que acontece com o circuito quando a gente realimenta, quando a gente faz quando isso aqui está na realimentação, tá? Vou fazer o circuito aqui com vocês, que é o circuito, a topologia não inversora. E é assim, ó, mais, menos. A realimentação do lado de cá. R1, R2. Esse cara do lado de cá. E aí o que eu tinha antes era isso, né? Peraí. Aí o que eu tinha antes era isso aqui, ó. V1. E a gente viu que o Vout é 1 mais R1 por R2 vezes V1. Tá? A gente já calculou isso aqui, já conhece isso aqui. Vamos considerar a tensão de offset. Aí perceba, eu posso fazer essa consideração tanto na entrada mais quanto na entrada menos, tá? Aí, gente, vamos lá. Por óbvio, o que você tem que escolher, tá? Escolhe num lugar que seja fácil de você aproveitar o que você já conhece, tá? Se você vier e colocar ela aqui, nesse lugar aqui, você vai precisar recalcular o circuito. Você vai precisar recalcular o circuito. Você não conhece, esse circuito está desenhado aqui agora. Mas, se você colocar ela aqui, ó, nesse lugar, você pode aproveitar o resultado que você já tem. Por quê? VOS. Por quê? Tá? Olha só uma coisa. Agora aqui eu tenho duas fontes de duas tensões de entrada. Entre as duas tensões aqui no meu circuito. Duas fontes de tensão no meu circuito. Tá? Aquela que é implícita gera a entrada do circuito, gera o VIN. Essa outra que é o VOS, que está aí para modelar, tá? Está aí para representar esse fenômeno da tensão de offset. E aí, como o meu circuito aqui funciona de maneira linear, eu posso fazer superposição. E aí falar o seguinte, opa, eu posso desligar uma das fontes. Então, vou desligar primeiro o VOS, vou calcular o efeito do VIN, que é esse aqui, que é o que eu já conheço. Depois, eu vou desligar o VIN, vou fazer isso aqui, ó. Desligar o VIN. Desliguei o VIN, coloquei aquela tensão igual a zero e vou considerar o VOS. Só que isso aqui é exatamente a mesma coisa de calcular o que a gente já calculou ali, ó, 1 mais R1 sobre R2 vezes VIN, só que o VIN está com um número específico, que é VOS. Então, quanto que é o resultado aqui, tá? Vai dar Vout linha, vai ser 1 mais R1 dividido por R2 vezes VOS.
Eu já sei isso aqui. Tá? É como se eu estivesse simplesmente colocando o VN igual a VOS. Tá? Quanto que é a tensão de saída, então? É a soma dessas duas componentes, que vai dar, vou chamar aqui de Vout 2. Vout, o final vai ser a soma dessas duas coisas, que dá 1 mais R1 sobre R2. Vou botar em evidência. Vou botar esse termo em evidência, que ele aparece nos dois lados aí, vezes V1 mais VOS. Tudo bem? Mais VOS, tá? E aí, primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem é o seguinte. Essa tensão VOS, em geral, ela é uma tensão baixa, tá? Milivolts é demais para isso aqui. Normalmente é microvolts, esse VOS, tensão de deslocamento aí. O problema não é quando eu estou lá em malha aberta, que é uma tensão baixinha. O problema que aconteceu quando eu realimentei é que o ganho do meu circuito multiplicou o VOS. E aí, a tensão que era potencialmente pequena ficou maior. Um erro, um defeito que era potencialmente pequeno, cresceu de tamanho. Tá? Cresceu de tamanho. Então, na hora que eu realimento o meu circuito, vai acontecer uma coisa muito parecida com a topologia inversora. Convido todo mundo aí a fazer a conta depois por vocês mesmos, tá? Inclusive, são essas as contas que aparecem lá na prova, tá, pessoal? E nos outros testes, o que acontece como é que acontece aqui com o offset na topologia inversora? Precisa fazer essa mesma conta. Mas a conclusão vai ser similar, tá? Você vai ver que o VOS, que era um número que era ok, ele passa a ser um número maior. O ganho passa a influenciar ele. Tudo bem? E aí, quando eu tenho só um estágio de ganho, isso não é exatamente um problema muito grande ainda, tá? Se eu estou falando de microvolts, continua na faixa de microvolts. Esse ganho aí é 10, 20, 100, não é muito, tá? O problema acontece quando eu estou realmente querendo fazer uma cascata de amplificadores. Quando eu estou querendo fazer vários amplificadores. O telefone resolveu falar comigo agora toda manhã. Quando eu quero fazer uma cascata de vários amplificadores, tá? Aí aqui a gente começa a ter um problemão, tá? Que é o seguinte, cada um desses caras tem uma tensãozinha de offset. Cada um desses caras está realimentado para ter um ganho, e aí cada um desses caras está aumentando a sua tensão de offset. Então acontece o seguinte, do lado de cá aparece meu V1, aqui nesse lugar aparece V1, mais uma tensão que eu vou chamar de V, vou chamar só de VOS, que é esse offset do primeiro estágio multiplicado pelo ganho do primeiro estágio. Só que esse VOS aqui está vendo todo esse ganho daqui para frente. Então, agora que eu estou amplificando, não vai ser só o meu VN várias vezes, eu estou amplificando o offset do primeiro estágio várias vezes também. Tá? Várias vezes também. Então, se tem, sei lá, nessa cascata tem 4 estágios, eu estou dando, naquele VOS do primeiro estágio, vou dar 4 ganhos dele. E aí, um número que era pequenininho, potencialmente fica uma coisa grande, bem grande. Tá? E aí, isso aqui é um problema, porque repare que essa tensão de offset é uma constante, é um número. Tá? E aí, lembrem-se que vem... Olá, em que posso ajudar? Nada, telefone, fica quietinho. E aí, o que está acontecendo aqui é o seguinte, lembra da excursão de entrada? Tá? Eu tenho um limite de excursão de entrada. Se antes o meu sinal, no primeiro estágio, ele estava excursionando aqui, ó, numa faixa restrita aqui, ó, tá? Restrita. Na hora que eu somei um offset e dei um ganho offset, o meu sinal de entrada que o segundo estágio tá vendo, tá? Que é o que esse cara aqui tá vendo, nessa ponta aqui, ele vai ser alguma coisa que tá para cá. E aí o terceiro estágio, o que ele tá vendo? Andando mais para cá. Até que vai chegar em algum momento onde a minha entrada aqui, ó, não está mais na faixa linear do meu sistema. Tudo bem? Eu começo a ir deslocando ou para cima ou para baixo, tá? Para positivo ou para negativo. Eu começo a ir acumulando esses erros aqui, até que na saída eu não consigo mais funcionar. Potencialmente, pode ser que eu fique aqui e a minha saída fica presa numa constante. Tá? Várias vezes, mais de uma vez eu já vi isso aqui em circuitos. Eu chego em algum lugar para dar consultoria, o pessoal está lá quebrando cabeça. Em geral,
Assim, em algum lugar onde não tem algum engenheiro um pouco mais sênior para poder olhar, tá? E aí você fala assim, pô, o que está acontecendo aqui, tá, não sei o que, tá, nesse circuito. Você mede individualmente cada circuito separado ali, cada estágio separadamente, e eles estão meio que funcionando ok, assim, eles dão ganho, tem uma banda ok, tá? Quando você junta em vários estágios, aí a saída fica travada no VDD ou no VSS, presa lá. Você olha e fala, cara, que é um fenômeno meio louco, tá? E aí, quando eu vejo isso, tá? A primeira coisa que eu tento olhar é falar assim, cara, o que está acumulando de offset aqui no meio do caminho? Bem? O que está acumulando de offset aqui no meio do caminho? Tá? Para ver se isso é um defeito, tá? Vamos lá. Como é que a gente, entre aspas, corrige isso, tá? Esse aqui é um problema que ele é meio difícil de corrigir, tá? Em alguns circuitos, em alguns amplificadores operacionais, vocês vão ver que eles têm um par de entradas, um parzinho de entradas aqui, que ele chama de offset null, tá? Offset null. E aí, o que é isso aqui? É para você botar uma tensão entre esses dois caras aqui, de tal forma que você vai deslocando de volta, tentando compensar a tensão de offset, tá? Então, o que você faz? Você monta o buffer, faz a realimentação unitária, e aí mede a saída. A saída vai estar medindo para você exatamente o valor do offset. Se a entrada tiver zero, você vai estar medindo exatamente a tensão de offset. E aí você vai mexendo a tensão que tem entre aqueles dois terminais ali de offset null, tá? Normalmente a gente faz um divisor resistivo, faz alguma coisa assim. Deixa eu desenhar. É desenhado que vai fazer alguma coisa no seguinte sentido, tá? Mais, menos. Você vem aqui, monta o buffer, isola o seu amplificador lá no circuito. Aí, obviamente, se você tiver numa placa, tá? Você precisa ter previsto isso aqui, uns jumperzinhos na tua placa e tal. Monta o buffer, bota entrada igual a zero, tá? Entrada igual a zero. Por quê? Se o ganho aqui é 1 e a entrada está igual a zero, o que você vai estar medindo na saída? Bota lá o multímetro na saída, voltímetro na saída. Ora, se tem o offset entrando aqui, você vai estar medindo exatamente o valor do VOS. E aí, o que você faz? Tem a entrada aqui de offset null, tá? Um parzinho de entradas, que não é nem o VDD nem o VSS, tá? É um outro parzinho de entradas. Você vai montar um divisor resistivo com um potenciômetro. Normalmente, pessoal, a gente bota um potenciômetrozinho mesmo, quando tem isso aqui, tá? E aí eu faço o seguinte. Eu vou botar um lado do meu potenciômetro no lado de cá. Tem aqui essa coisa. Deixa eu melhorar. Tem meu potenciômetro aqui, é um resistor. Do outro lado aqui, a gente bota no VDD. Tá? A gente pode botar no VDD. E aí, o potenciômetro tem um terminal central, que é quando eu giro ele, eu desloco para a esquerda ou para a direita, tá? Eu uso esse terminal central aqui nessa outra ponta. E aí, quando eu for girando, isso aqui forma um divisor de tensão resistivo. E aí, quando eu vou girando, tá, o potenciômetro, eu estou ajustando quanto que é a tensão que tem no ponto central do divisor de tensão, do divisor resistivo. E aí eu consigo olhar e falar, consigo meio que controlar a tensão que está aqui naquele terminal ali. Beleza? E aí, girando, o que eu vou fazer? Eu vou girando, vou olhando lá. Isso aqui é DC, tá, gente? Um voltímetro, não precisa nem de osciloscópio para isso. Você vai medindo lá o VOS, vai girando esse potenciômetro até isso aqui ficar perto de 0 volts. Aí, quando tiver perto de 0 volts, você para, tira isso aqui do seu circuito, deixa esse cara travadinho lá, né? Deixa esse cara paradinho, bota os jumper lá no teu circuito e bota e meio que, entre aspas, cancela o offset, tá? Obviamente, isso aqui é difícil de fazer cravado, tá? Você consegue melhorar o offset quando no circuito tem isso aqui, mas você não consegue cancelar 100%. Você nunca vai cancelar perfeitamente, tá? Tem alguns amplificadores operacionais hoje, já de uns 20 anos para cá, tá? Mas tem alguns caras que ele tem, que a gente chama de cancelamento automático de offset. Ele não tem isso aqui, ele não tem essa interface aqui, só que ele tem isso aí embutido lá internamente dele. E aí, junto lá do circuito do amplificador operacional, tem um circuitinho digital para controlar esse troço, tá? Lá dentro, é um negócio meio complicadinho. Tem um circuitinho digital que já faz esse isolamento, faz exatamente isso aqui que eu acabei de fazer aqui para vocês, tá? Só que ele já faz tudo isso aqui lá dentro dele automaticamente. E aí, de tempos em tempos, ele fica meio que
mudando para esse modo de medir o offset e mexer nos resistorzinhos que ele tem lá dentro, tá? E aí voltar para a operação normal do seu circuito. E aí, de tempos em tempos, ele fica fazendo isso, tá? E ele faz isso de maneira automática, tá? Tem tudo controle, tá parado tudo lá dentro, tá? É bem assim, do ponto de quem está olhando de fora nem percebe o que está acontecendo, tá? Quem está olhando de fora, a única coisa que está vendo é um circuito com offset realmente bem ajustadinho, tá? Bem ajustado mesmo, tá? Qual é o problema desse tipo de circuito, tá? Ele é muito conveniente, tá, gente? Você não precisa fazer nada, você só pega e bota ele lá na coisa, não precisa mais nada. Qual é o problema desse tipo de circuito, tá? Dependendo da tua aplicação, como o teu circuito vai ficar mudando, tá? Vai ficar chaveando, né, de um modo para outro, e ele se reconfigura a realimentação internamente, essa realimentação, ela demora, na hora que ele troca de uma para outra, volta para a realimentação normal do seu circuito, tem um tempo para estabilizar essa realimentação, e esse tempo pode gerar instabilidade no seu circuito final, tá? Então, esses circuitos, eles tendem a ser um pouco mais instáveis, tá? Então, assim, um pouco mais perigoso. Aí você tem que ler lá no datasheet, o fabricante vai te falar a forma correta de usar isso, as condições onde dispara essas instabilidades, etc. Você precisa ver cada amplificador específico, como é que o fabricante está recomendando, tá? Vamos lá. Essa aqui é a forma de meio que remediar esse problema, tá? Na topologia normal de ganho, tá? Na hora que a gente está trabalhando na topologia inversora, e só na inversora, a gente meio que consegue cancelar isso aqui no nível de circuito, tá? Cadê? Vamos lá. Na hora que eu estou falando da topologia inversora, eu meio que consigo dar uma consertada nisso. Dá uma olhada numa coisa aqui, tá? Dá uma olhada. Opa, peraí. Esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, olha só. Vamos dar uma olhada nesse circuito aqui, usando topologia inversora. Então, eu tenho desenho aqui mais menos, tá? Vout. Na topologia inversora, eu estou tendo. Eu desenho de uma maneira um pouquinho diferente aqui, mas é o mesmo circuito. Eu chamei esse aqui de R1. Chamei esse cara aqui de R2. A entrada estaria normalmente aqui. Esse cara normalmente estaria no zero. E eu estaria medindo a saída aqui. Uma das coisas que a gente pode fazer. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é falar o seguinte. Opa. Na hora de calcular, considerar o VOS, tá? Eu posso vir aqui e botar ele nessa ponta do circuito. Então, já vou colocar ele aqui, tá? Somar esse VOS do lado de cá. E aí, uma coisa que a gente pode fazer para conseguir dar uma melhorada nesse circuito é usar um capacitor aqui, ó, nessa ponta. E aí eu vou fazer a conta para mostrar por quê, tá? Vou botar um capacitor, que eu vou chamar de C, isolando a entrada do resto do circuito aqui, tá? Isolando por cara da entrada. No caso ideal, tá? No caso ideal, o ganho deveria ser menos R1 sobre R2. É o que eu gostaria que fosse, né? Vamos calcular o que esse circuito está fazendo, tá? Eu vou ficar com Vout é igual a zero vezes V+, tá? No V+, eu tenho a tensão de offset. Menos V-, tá? Menos V-. E aí eu vou ter tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Na nota de aula tem lá uma coisa um pouco mais detalhada, tem os passos, mas é essencialmente fazer essa corrente é igual a essa corrente, isolo o Vx e substitui o número que vai dar aqui, nesse ponto, tá? Então vai ficar o seguinte, ele vai ficar grande. Vai ficar menos R2 mais 1 sobre SC dividido por R1 mais R2 mais 1 sobre SC vezes Vout menos R1 dividido por R1 mais R2 mais 1 sobre SC vezes o V. Vai ficar essa tralha toda.
Arruma um pouco melhor essa equação aqui, tá? Você quer isolar o Vout, vai fazer a aproximação do ganho infinito. A nota de aula também tem o passo a passo. Eu vou chegar no ponto final, tá? Vou ficar com o seguinte resultado aqui, ó. Vout vai ser aproximadamente, usando a aproximação do ganho infinito, aproximadamente R1 mais R2 mais 1 sobre SC dividido por R2 mais 1 sobre SC vezes o VOS. Esse é o ganho que o VOS está vendo, menos R1 dividido por R2 mais 1 sobre SC vezes o VI. E aí eu gostaria que vocês reparassem que o VIN está vendo um ganho, o VIN está vendo um ganho, que é esse que está do lado, esse componente está do lado de cá. O VIN está vendo um ganho, que para frequências baixas, quando aquele S é aproximadamente zero, tá? Dá o ganho que eu estou querendo, que é menos R1 sobre R2. Então, ele que não altera o comportamento do circuito para baixas frequências. Eu continuo tendo o que eu já tinha antes, que é isso aqui. Só que o VOS está vendo um ganho diferente. Tá? O VOS não está vendo o mesmo ganho do VIN, que era o que aconteceu aqui atrás. Deixa eu voltar aqui. Que era o que aconteceu aqui, ó. O VIN está vendo um ganho. VIN está vendo um ganho, o VOS está vendo o mesmo ganho. Qual é o problema disso? Eu não consigo fazer alguma coisa que só influencia na tensão de offset. Se eu quiser mudar o ganho da tensão de offset, eu preciso mudar o ganho do circuito também. Aqui não. Aqui eu ganhei um grau de liberdade. Aqui eu consigo influenciar o que acontece com o VOS, de certa forma, diferente do que acontece com o VIN. Entende? Diferente do que acontece com o VIN, tá? Diferente do que acontece com o VIN. Eu consigo, inclusive, ainda reescrever o que está acontecendo aqui, tá? Vou dizer aqui. Posso dar uma arrumada. Posso escrever o seguinte, que Vout... Por que eu não consigo escrever? Que o Vout vai ser... dando mais... Tipo, multiplicando por SC em cima e embaixo na coisa toda, tá? Vai ficar assim, ó. 1 mais S, R1 mais R2, vezes o valor do capacitor, dividido por 1 mais SR2C, vezes o VOS, menos SR1C, dividido por 1 mais SR2C, vezes o V. Tudo bem? E aí, uma outra coisa que eu gostaria que vocês percebessem aqui, o VOS é uma constante. O VOS é uma constante, tá? O VOS é uma constante. E aí, o ganho que eu estou vendo nessa tensão de offset aqui, tá? O ganho na frequência zero, que é o que ela está vendo, quando esse S aqui for zero, que é a única frequência que interessa para o VOS, afinal o VOS é uma constante, tá? O ganho que ele vai estar vendo é S, R1 mais R2, vezes C mais 1, falha, mais 1, dividido por 1 mais S, R2 vezes C. Quando o S for zero, tá? Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Tudo bem? Porque, olha só, embaixo aqui é 1 mais 0. Então, embaixo está dividindo por 1. Em cima eu tenho 0, vezes qualquer coisa vai dar 0, mais 1. Então, esse ganho todo aqui no final das contas está 1. Tá? E aí, o que aconteceu? Opa! O Vout, então, a minha conclusão é que o Vout está ficando assim, ó. VOS menos SR1. Deixa eu deixar digitar aqui, ó. Menos R1 dividido por R2 mais 1 sobre SC vezes o VIN. E aí, olha só, o fato de eu colocar esse capacitor aqui, ó, isolando a entrada do resto do circuito, tá? Ele isola o ganho do VOS também. Ele meio que cancela esse efeito de eu fazer um ganho no VOS, tá? O VOS, eu não consigo atenuar ele. Mas repare, ele também não aumenta, que era o problema. Ele também não aumenta.
Então, eu preciso conviver com esse VOS, tá? Preciso conviver com esse VOS. Mas eu não tô crescendo essa coisa aí, tá? Então, isso começa a ficar um pouco mais controlado, tudo bem? Por isso, vocês vão, assim, cara, praticamente nenhum circuito vocês vão ver que tem mais de um estágio, tá? Com amplificador operacional, praticamente nenhum circuito que tenha mais de um estágio de amplificador operacional, vocês vão ver 100 capacitores aqui, ó, nesses pontos aqui, isolando esses caras, que são esse capacitor aqui, ó. Tá? Praticamente você sempre vai ver esses capacitores assim, isolando um estágio do outro, tá? Para quê? Para tentar manter esse offset de cada um dos caras ali, tá? Manter esse offset de maneira mais ou menos controlada. Tudo bem, gente? Sem ficar crescendo demais com eles, tá? Porém, eu perco alguma coisa. Eletrônica é cheio dessas coisas. Eu ganho uma coisa. Eu tenho que. Para eu ganhar alguma coisa no meu circuito, em geral, eu não ganho de graça. Eu preciso pagar alguma coisa, tá? No que eu estou pagando? Eu estou pagando na banda do meu circuito aqui. Tudo bem? A banda do meu circuito vai diminuir mais ainda. É isso que está escrito aqui. Tá? A banda do meu circuito vai sofrer um pouco. Tá? Se eu estiver falando de tensões de entrada, frequência razoavelmente baixa, ok. Tá? Agora, se eu estiver querendo operar em alta frequência, aí isso aqui começa a ser um problema. Tá? Porque eu tive que entregar um pouco de ganho no meu circuito para poder meio que corrigir esse problema do offset, tá? Ou pelo menos mitigar esse defeito, tá? Isso aqui é algo que a gente consegue fazer na topologia inversora, mas a gente não consegue arrumar na topologia não inversora, tá? É uma das poucas horas onde tipo assim, não, uma coisa a gente consegue consertar em um, mas não consegue consertar no outro, tá? Ainda, seguindo, esse problema aqui de tensão de offset é especialmente problemático, tá? Especialmente problemático quando a gente fala quando a gente está falando do integrador, daquele circuito integrador, tá? No circuito integrador tem a seguinte questão. Então, vamos lá, o circuito era assim. Vou botar aqui, ó, mais, menos. Vou ter um capacitor aqui, que é para fazer a função do integrador, vou chamar só de C. Eu tenho R. E aí, se eu tinha aqui, ó, V1, e aí eu estou fazendo um integrador na topologia inversora, tá? Esse aqui era o meu circuito, tudo bem? Esse aqui era o meu circuito. E aí, o que a gente gostaria que acontecesse, né? Que o Vout fosse, tá? Menos 1 sobre RC, integral. Eu vou sempre considerar que meu capacitor começou descarregado, no tempo zero, e partiu daí, tá? Só para simplificar um pouquinho, mas tanto faz o que você fizer lá. Opa. É isso mesmo? Era para ser isso aqui. Deixa eu... Era para ser isso aqui, tá? Vout igual menos... Cadê? Vamos lá, eu espero que eu não esteja errando, tá? Mas é para ser menos 1 sobre RC, integral de 0 a T de Vin de tal, porque a minha nota de aula está claramente errada, tá? Claramente errada, está escrito em termos do Vout. Então, vamos lá. Isso aqui é o que eu gostaria que acontecesse, tá? E aí, lembrando que fazer integral é multiplicar por S, né? Do domínio lá do Laplace, tá? Seria menos S sobre RC vezes V. Tudo bem? Alguma coisa assim, se eu não tiver errado aqui, porque agora eu estou um pouco no improviso. O que acontece com esse integrador aqui, quando eu considero a tensão de offset, tá? E aí, lembrando, eu posso botar a tensão de offset no lugar que eu quiser, em qual das duas entradas, eu vou botar na entrada mais aqui, ó. Eu vou botar na entrada mais, porque é um pouco mais fácil. E aí eu vou calcular, usar a superposição, tudo bem? Para saber qual é o efeito do offset, só do offset. Isso quer dizer que eu vou botar 0 nessa entrada aqui, na entrada de verdade do sinal, vou desligar ela, e vou calcular o que acontece só quando tem um offset.
tá? E aí perceba, tá? Faz a conta, você vai chegar aqui. O Vout vai ser A0, V mais é o VOS, menos V menos, tá? E aí no V menos a gente tem R dividido por R mais 1 sobre SC, um divisor de tensão que não é só mais um divisor resistivo, tá? Mas no lugar do C, considera que é 1 sobre SC, a impedância dele, faz a mesma coisa, vezes Vout, beleza? Arruma isso, faz a aproximação do ganho infinito, você vai chegar que o Vout é aproximadamente 1 mais 1 sobre SRC vezes o VOS. E aí isso aqui é um problema, pessoal. Por quê? Tá? O que está escrito aqui é indo de volta para o domínio do tempo. Tá? 3, 4, 5. Voltando esse domínio do tempo, estou escrevendo aqui, Vout no tempo, agora, vai ser 1 vezes VOS, que é o próprio VOS, mais 1 sobre RC. 1 sobre RC multiplicando VOS dividido por S, que é integral de 0 a tempo. Para mim, eu estou sempre considerando isso, da função que é VOS, que é uma constante, tá? VOS dt. Só que, se o VOS é constante sai da integral multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. VOS mais VOS dividido por RC, integral de 0 a t dt. Opa, mas essa integral eu sei fazer. Ó, integral de isso aqui, 1 dt, né? Só que essa integral eu sei fazer, tá? Integral da constante é t, é o polinômio de primeira ordem. Então, isso aqui vai ficar VOS mais VOS RC vezes t. E aí, eu gostaria que vocês percebessem o seguinte. Isso aqui é a tensão de saída, a componente da tensão de saída, causada pelo VOS. Tá? Isso aqui vai somar com o fenômeno da integral que a gente já estava fazendo com o sinal, tá? No VIN, integral do VIN. Vai somar com aquilo lá. Só que, olha só esse troço aqui. Está multiplicando por T. T é o tempo. E o tempo, ele começa em 0, tá? Ó, eu comecei considerando que ele é 0, mas ele vai aumentando. Para passando o tempo, essa componente aqui, ó, está crescendo. Está passando o tempo, a minha tensão está aumentando. Então, eu tenho meu sinal aqui. Se era para ser na saída lá, vamos imaginar que era um seno, tá? Então, o seno começou no 0, tá tudo bonitinho, só que com o tempo, ele vai começar aumentando aqui, ó. Aumentando linearmente, ó. É um polinômio, retinha, aumentando linearmente, tá? Até que vai chegar uma hora, lembra? Eu não consigo passar do VDD, né? Até que vai chegar uma hora que eu vou tentar passar do VDD, que é isso aqui que vai acontecer com o meu sinal. Ou para cima ou para baixo, tá? Porque o VOS pode estar tanto somando quanto subtraindo. E aí, vai passando o tempo, e aí isso aqui é um fenômeno, inclusive, chato de debugar, porque pode ser que seja lento isso aqui, tá? Chato de você perceber. Por quê? Você liga o seu circuito, na hora que você liga, tá funcionando. E aí você deixa passar, você deixa lá o circuito funcionando, daqui a pouco ele parou, não funciona mais. Daqui a pouco a saída tá lá, não tá amplificando mais nada. Tá travada lá. Aí você vai olhar e falar assim, cara, que doido, né? O que tá acontecendo? Aí você desliga o circuito, primeira coisa que todo mundo faz, tá? Você desliga o circuito e liga de novo, aí ele tá funcionando. Tá? Você reseta tudo, descarrega o capacitor, aí você desliga e liga, ele volta a funcionar. Aí você deixa um tempo lá funcionando, aí daqui a pouquinho você olha e ele tá mais funcionando. Tá? Um super problema isso aqui do ponto de vista do integrador. Tá? Um baita de um problema. Como que a gente dá uma melhorada nisso? Como que a gente melhora isso? Tá? Se vocês forem olhar a ideia do integrador, tá? Olha só o negócio aqui. Volta aqui aqui, ó, na resposta de frequência aqui. Integrador é um circuito que tem um polo. E só um polo, tá? Na hora que a gente calculou o integrador lá nas outras aulas, deu uma revisada lá, na hora que a gente viu a resposta de frequência dele, era alguma coisa assim, ó. Tinha um polo na origem e só aquele polo na origem, tá? E aí o efeito de integrar é eu operar nessa curva aqui, que era de menos 20 dB por década, tá?
Esse efeito de filtro passa-baixa, na hora que eu estou nessa faixinha aqui, ó, de atenuação, é a hora que eu estou integrando. Tudo bem? O que a gente pode fazer para dar uma melhorada nisso? Horas. Eu posso pensar o seguinte: se o problema é que eu estou integrando na frequência zero, na frequência baixa, porque meu polo está na frequência zero, tá? No integrador normal, que é esse que a gente acabou de fazer, e o VOS, que é o problema, e é o que eu não quero fazer integral nele. Ora, por que eu não penso em deslocar o meu polo, tirar ele da origem e botar ele em algum outro lugar, tá? Tirar ele, deslocar ele um pouquinho da origem, deixar ele na frequência razoavelmente baixa, mas tirar ele da origem, porque o VOS, a frequência é zero, é uma constante. Tá? E aí eu vou parar de ver integral na frequência zero. E aí eu vou parar de ver esse efeito. O que eu quero é transformar isso aí nisso aqui, ó, em alguma coisa assim, tá? Deslocar aqui meu ganho, começar aqui com uma constante e eu integrar em alguma outra faixa, fora do DC. Tudo bem? Opa, isso aqui deve ser uma boa ideia, tá, gente? Como é que eu faço isso? Tá? E aí eu só vou mostrar aqui como é que ajusta no circuito e vou convidar todo mundo a ver a nota de aula lá depois, o detalhamento, tá? Tem a conta, tá? Toda certo, por que funciona. Mas o que a gente faz? A gente vem e bota um resistor bem aqui, ó, ligado em paralelo com esse capacitor, tá? Bota um resistor aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de R1, vou chamar esse cara aqui de R2. Bota esse resistor aqui, tá? E aí, lá na conta, lá na nota de aula, tá feita a conta, tem o passo a passo, tá? Tem a coisa toda. Você vai ver que, para a tensão do VOS, eu vou estar dando um ganho, tá? Um ganho que tem a ver com aquele R1, R2. Bem? Porque lembre-se, na frequência zero, o capacitor é como se fosse circuito aberto. E aí, o que o VOS está vendo? Ele está vendo topologia não inversora normal. Eu estou vendo ganho, eu vou dar um ganho no VOS, o ganho da topologia não inversora, tá? O VOS vai estar vendo 1 mais R1 sobre R2. Tá bem? Só que ele não está vendo integral, que é a parte problemática. Do ponto de vista do sinal, eu vou estar vendo a minha integral, exceto se meu sinal estiver no DC também. Tudo bem? Mas normalmente meu sinal é sinal, tá? Fica ok, fica bonitinho. E aí você pergunta assim, professor, tem como dar uma melhor... Posso juntar o que eu acabei de fazer naquele capacitor que evitava que o ganho do circuito de malha fechada passasse para o VOS juntar aqui? Sim. Que é fazer exatamente isso aqui, ó. Botar um capacitor aqui. Eu vou botar ele, chamar ele aqui assim. Botar ele aqui, chamar de C... Chamar esse cara aqui de C1, chamar esse cara aqui de C2, tá? Botar esse outro capacitor, juntar as duas soluções. Esse circuito aqui é um circuito mais complicado, tá? Um circuito tem uma resposta um pouco mais complicadinha, assim, mais sofisticada, tá? Eu não vou fazer a conta dele na nota de aula, também não tem a conta detalhada, já também não me interessa, mas é um bom exercício todo mundo fazer essa conta aqui, juntar tudo, tá? Então é bastante comum, quando você está vendo integrador em algum lugar aí, tá? E o integrador é bastante utilizado para fazer filtros com amplificadores operacionais, a partir de amplificadores operacionais, tá? Você usar exatamente esse circuito que está mostrado aqui. Exatamente esse circuito está mostrado aqui como a topologia básica, tá? Onde aqui, o que a gente está interessado é no C1 e no R2, para fazer a integral. O R1, estou interessado em corrigir esse problema aqui. E o C2 eu coloquei para corrigir esse problema. Para corrigir este problema aqui, ó, tá? Que é a mesma solução que eu coloquei aqui atrás, tá? Aquele capacitor que eu botei ali atrás. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Falei pra caramba, vocês nem perguntaram, né? Acho que tá de boa, né? Precisa, essa aqui em especial, tá, gente? Precisa revisar essa coisa toda, dê uma boa olhada nas notas de aula, dê uma revisada também no que eu falei aqui, na gravação, que vocês acharem necessário. O testinho de vocês deve ter aberto aí no Moodle.